É tão sensível da parte de Jesus resumir a Bíblia inteira para a gente, quando conta a parábola do filho pródigo, porque é exatamente isso, é o mesmo tema, o mesmo motivo, trabalhado de uma forma mais sucinta. Mas hoje nós vamos falar da comunhão. E ainda aqui no almoço, conversamos com alguém e voltou esse tema. Séculos e séculos de educação religiosa nos forjaram a imaginar o Criador como uma força ultra poderosa, transcendente ao máximo, mas que não se importa com aquilo que diz respeito à criatura. Então, nós imaginamos Deus como a causa primária, a inteligência suprema. E de fato ele é. Não há nada de inverídico nisso. Essa é a mais pura verdade. Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas talvez a gente se esqueça que, concomitantemente, Deus também é o amor infinito. É o amor supremo. Aliás, tema de uma música do John Coltrane, né? Grande jazzista. Supreme Love, né? O amor supremo. Se, como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, Deus é transcendente, o que levou o rabino Adin Steinsaltz a dizer: Deus começa onde o infinito termina, para retratar a transcendência divina e a incapacidade da criatura de sondar Deus integralmente. Nós não podemos e nunca poderemos esgotar Deus, porque o relativo não pode conter o absoluto. Sim, Deus é transcendente. Mas como amor infinito, como amor supremo, ele é imanente. O que levou Kardec a escrever o capítulo 2 do livro A Gênese, capítulo intitulado Deus. E há um item nesse capítulo que se chama a providência divina. E Kardec inicia dizendo: muitos se admiram de que Deus, Todo-Poderoso, possa se imiscuir nas menores coisas das suas criaturas. E a gente se espanta com isso. E esse raciocínio pode parecer muito lógico, mas é um raciocínio de quem não foi mãe, que não conhece a paternidade e a maternidade. E qual mãe não quer saber da vida do filho? Qual? Um amor infinito que não se importa? Um amor infinito que não se implica? Um amor infinito que não participa? Ora, então alguém vai ter que me explicar o que é amar. E não sei se vai adiantar me explicar. Porque Jesus diz assim para Filipe: Filipe, estás comigo há tanto tempo? Há tanto tempo você está comigo e me pergunta sobre Deus? Porque o Cristo é a síntese. O Cristo é o resumo de Deus para a nossa cognição, para a nossa capacidade de compreensão. Nós não temos condições de entender a infinitude do Criador. Então Jesus fez uma síntese, um resumo. Ele é o que Deus é para a nossa compreensão. Alguém aqui já leu? Pode ser que eu não tenha lido. Vou pedir para os colegas expositores me ajudarem. Tem alguma passagem do Evangelho em que Jesus tenha permanecido indiferente a qualquer outra criatura? Então a gente deve se perguntar, lembrando a maninha, Maíla, cadê a Maíla? Cadê a maninha?
Ô, maninha, tá longe. A maninha uma vez disse assim, que Jesus é o critério interpretativo do Evangelho. O que ela quis dizer com isso? Se você está interpretando o Evangelho e chegou em alguma conclusão, e essa conclusão é algo que Jesus não era, é algo que Jesus não fez, você está errado. Joga no lixo a sua interpretação. Vai aprender a interpretar. Porque o Cristo é o critério. É a partir dele que eu interpreto a Escritura. É a partir dele. Quando você toma o Cristo como molde, você consegue entender a quedá de Isaac, que é o momento em que Abraão vai sacrificar Isaac. A parábola tem disso, né, o Machado, né? A parábola, ela é provocativa. A parábola ela vai te conduzindo para você acreditar que o desfecho é um e aí o desfecho é outro. E aí você fica com cara de bobo. Porque a história vai conduzindo, você fala assim, pô, esse Abraão vai matar o filho. E aí a história tem um desfecho e eis que surge um cordeiro. Então um Deus que não se importa é um Deus da nossa imaginação adoecida, da nossa falsa religiosidade. Os hebreus costumam dizer de um aspecto da providência divina que é a supervisão individual dos destinos, fecha aspas. Está no Talmud. Supervisão individual dos destinos. E isso, é claro, compreender isso há 2000 anos atrás, era mais difícil. Era possível sentir isso. Compreender era mais difícil. E, portanto, nós escolhemos aqui a música Matéria Cósmica. Glória à matéria cósmica, a energia potencial, que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos onde a forma se acaba e principia. Uma criação mergulhada hoje se diz, num campo. Um campo. Um campo que gera toda a matéria nas suas múltiplas manifestações e um campo que gera a energia nas suas múltiplas manifestações. Esse campo é o hálito divino. A força nervosa do todo sábio. É bonita essa metáfora, porque, pelo menos particularmente agora, me interessa bastante. Porque é você pensar o universo como um cérebro. O cérebro de Deus. O cérebro. Não a essência de Deus. A manifestação da inteligência divina. Por isso que o poema diz assim, livro onde o Criador, inimitável, grava com seu pensamento, almo e insondável, seus poemas de seres e universos. É o livro divino, muito maior do que a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro dos homens sobre a experiência deles com o divino. Não confunda.
A Bíblia é o livro dos seres humanos contando a experiência deles, seres humanos, com o divino. O fluido cósmico é o livro divino, do próprio Deus, onde ele grava a história dos destinos, dos seus feitos de amor no amor imersos. Porque o amor de Deus circula pelo fluido cósmico, estamos, portanto, imersos no amor divino. E dentro do amor divino age Deus com amor. Parece uma aula de filosofia, né? Nós ampliamos. Então, André Luiz vai dizer assim: fluidos, evolução em 2 mundos. O pensamento, veja, o pensamento, substantivo. Eu não estou falando do verbo pensar. Quem pensa é o espírito. O espírito pensa, verbo. O pensamento substantivo, diz André Luiz, é matéria. Guarda analogia com a vossa matéria e respeita as leis da mecânica quântica. Portanto, tem partículas, núcleo, carga, positiva e negativa, orbitais, níveis de energia, quantização da energia, as mesmas leis. O pensamento é matéria. Se é matéria, ele é modificação, uma das infinitas modificações do fluido cósmico, questão 27. Então, você acha que está pensando fora de Deus? Não. Você pensa com o fluido cósmico. Pensar é agitar uma lagoa, um lago. Esse lago chama matéria mental. Essa matéria mental é derivação do fluido cósmico. Pensar é agitar o fluido cósmico. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e seres, como peixes no oceano. Não tem fora. Não tem fora. E essa é a grande beleza. Fugir de Deus, para onde? Eu me lembro de uma tira, do Tiririca. Tiririca. Dizia assim: tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. É uma coisa. Fugir de Deus, você vai para onde? Você acha que existe criação fora do fluido cósmico? Não. Não. Nós somos mergulhados. Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Se fosse uma aula de física. Mas quando nós estamos falando de seres humanos, nós temos que trazer um elemento complicado, que se chama relacionamento. Então, que você é espírito criado por Deus, limitado, mas herdeiro dos atributos da divindade. Salmo 82, versículo 1, vós sois deuses. Você é divino. Você é divino. Quer você goste, quer você não goste, quer você aceite, quer você não aceite, você é divino. Como nós dissemos ontem, de perto ninguém é normal. Mais de perto ainda, todos somos divinos. Também o Espírito traz o gene da divindade. Estamos em Deus, quanto Deus está em nós. Então aqui nós temos
Um aspecto curiosíssimo, porque nós e toda a criação estamos mergulhados no hálito divino, na força nervosa do todo sábio, mas o Criador está em nós por conta do gene da divindade. Você é constituído, a sua constituição, o seu gene, a sua genética é divina. Ser é ser divino. Mas, para retratar a glória celeste, é necessário aperfeiçoarmos a nossa vida. Porque o lago pode ser puro, e eu encho ele de lama e de pedregulho. O espelho pode ser maravilhoso, e eu sujo ele inteiro. Não reflete mais igual. Então o afastamento é isso. O afastamento de Deus não é um afastamento propriamente físico. Ele é um afastamento no nível das relações. É por isso que você pode dormir com uma pessoa 30 anos, escovar a mesma escova de dente dela, compartilhar a dentadura. Tem uma bonitinha, né? O casalzinho, já de mais velho, vai no McDonald's, né? Aí pega o sanduíche. E aí, enquanto ela está comendo, ele está esperando o almoço. Fala, o senhor não vai comer? Ele falou, não, eu estou esperando ela para me emprestar a dentadura. E eu posso dividir tudo isso e ainda assim estar me afastando. Eu posso dividir a dentadura, dividir a escova de dente, dividir a mesma cama. E estarmos em rota de afastamento. Porque aqui a observação é outra. Então, sim, do ponto de vista da busca relacional, da busca pela relação, eu posso me afastar de Deus. Eu posso. De várias formas. De várias formas. Particularmente, eu gosto, como uma metáfora, da elaboração da homeopatia. A homeopatia diz assim, existe uma doença primária que origina todas as doenças. Ela chama essa doença primária de psora. A psora primária, que é o afastamento original. Eu me afastei. E aí eu começo a me deformar. E aí eu começo a adoecer. A gente chama de excesso de livre-arbítrio. Excesso de direito. Excesso de escolha. Deforma. Deforma. Ou nós podemos pensar como Paulo, questão 1009 de O Livro dos Espíritos, uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Ele diz assim, gravitar em torno da unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar em torno da unidade divina. Para tanto, 3 coisas são necessárias. O amor, a justiça e a ciência. Não é ciência de academia, não. Ciência no sentido de amor, sabedoria e justiça. Pensar, sentir, agir. Amor é sentir. É o supremo do sentimento. Sabedoria é o supremo do pensar. Justiça é o supremo do agir. Porque é tratar com inclusão e equidade a todos. Dando a cada um o que lhe é de direito. Mas, prossegue Paulo, que é o culpado? Aquele que por um falso movimento da alma
por um falso movimento da alma, deixa de gravitar à unidade divina. Esse é o mal. A partir desse momento, é necessária uma soma de dores a fim de fazê-lo desgostar da sua deformidade. Desgostar. Eu me torno desforme e gosto. Como é que pode ser? Gente, isso é letra de música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não conhece isso? É necessário uma soma de dores para desgostá-lo da sua deformidade. Esse é um tema importantíssimo, porque Adão e Eva, na parábola da criação, Adão e Eva se deformaram. Criados à imagem e semelhança do Criador, eles deformaram. Degeneraram. E aí surge né, maninha? O grande tema bíblico. O grande tema bíblico. A regeneração. Depois da degeneração vem a regeneração. A nova era, a nova Jerusalém. O novo céu, os novos céus e a nova terra. A nova criatura, o novo Adão. Todos os temas de Paulo. É belíssimo isso. Nessa. É belíssimo. Esse é um fio condutor. Se você resolver entrar na floresta bíblica, faça como Joãozinho e Maria. Leve esse fio que você não se perde. Esse fiozinho condutor. Toda a Bíblia é a história da volta, do regresso, da busca pela comunhão. E é por isso que a gente pediu Zé Henrique, Júnior, Cacá, repetirem essa coisa maravilhosa desse poema, né? Agora, homem que sou, pelo foro divino, pelo direito divino, pela justiça divina, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. A comunhão. Quando alguém me pergunta assim, eu estou começando agora na doutrina espírita, eu queria estudar, por onde que eu começo? Pelo fim. Começa pelo fim. Começa estudando a primeira ordem da escala espírita e os mundos celestes. Mas tem pouca coisa, eu sei, é pouco. É pouco, mas o pouco com Deus é muito. Começa pelo pouco. Os espíritos puros, 112, questão 112. Os espíritos dessa ordem percorreram todos os graus da escala espírita. É isso aqui. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos. Você é capaz, você pode. Tem que pôr fé nas suas mãos, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas. A lutar e chorar, para então compreendê-las. Compreender as pupilas. Compreender os instrumentos que você usa para acender. Perceberam? Então, os espíritos dessa ordem percorreram todos os degraus da escala espírita. Não estão mais sujeitos a provas, nem expiações.
nem estão sujeitos à encarnação em corpos perecíveis. O que é isso? Isso é a ressurreição. Chegou. Chegou. Olha isso. Não estão mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis e realizam a vida eterna no seio de Deus. Cessou os processos. E aí o Kardec vai comentar. Não passa por prova, você vai provar o que já está perfeito? Perfeição da criatura. Perfeição a que está sujeita a criatura. Que nunca é a perfeição do absoluto. Kardec pontua isso muito bem, claro. Porque isso aí é a proposta da serpente. Gente, o diabo é advogado, você sabia, né? Bacharel em direito, melhor. O diabo é bacharel em direito. Por isso que ele torce, né? O que está proibindo aí? Ah, comida. Não, ele quer que você seja igual a ele. Não dá para ser igual a Deus. Dá para ser puro. Espírito puro. E aí vem os mundos celestes. É bonito, né? Tá assim, ó. Mundos primitivos. Mundos primitivos é isso aqui, ó. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas. É isso. Mundo primitivo não tem ainda criatura com razão humana. Não há humanidade. Pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar. Tem gente que acha que evolução no mundo animal é só alegria. Aí não vê o cachorrinho com câncer. A lutar e chorar para então compreender mais. E agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino, expiação e provas. No mundo de expiação e provas, agora você tem gente que acha que sabe escolher. Maravilhoso. Escolhe sempre o pior. É maravilhoso. E é tão curioso, porque, veja, há uma inversão lógica no nosso pensamento. A gente acha assim, olha, mas eu virar espírito puro, eu vou escolher o quê? Você vai escolher entre o infinito. Você já imaginou ir num self-service que tem infinitos pratos? Aí, o que o espírito faz? Ele faz o seguinte, eu pego um Uber para sair do Sion e vim para cá. Ele pega um Uber para ir para outra galáxia. Sem graça, né? Gente, limitados somos nós. A coisa mais limitada que existe é o mal. É um trem limitado. É prato feito. É prato feito. Matar, roubar, agredir, é um número limitado de ações. Possibilidades infinitas, só o bem possui. O mal tem possibilidades limitadíssimas. É sempre a mesma, é enfadonho. O mal é um negócio enfadonho. Enfadonho. Não tem variação nenhuma. Nenhuma. É tanto que você já sabe. Você começa a assistir o filme e fala, já sei, ele vai matar. Já sei. Já sei, vai ter infidelidade. Já sei, ele vai roubar a propriedade intelectual. Não tem graça. Se você pensar bem, você não assiste. O infinito bem... Então, o mundo de expiação e provas, Kardec vai dizer assim, é o mundo em que seres que atingiram a inteligência e a razão e agora com poder de escolha, com livre-arbítrio, escolhem.
Escolhe. Mal. Na maioria das vezes. E aí vão aprendendo. Vão ganhando experiência. Kardec tem um texto belíssimo, belíssimo, tá? Obras Póstumas. O Caminho da Vida. Que ele compara os períodos em que encarnamos a como atravessar uma floresta. Das primeiras vezes você sai arrebentado. Você cai em todas as ciladas. Depois, à medida que você vai passando, aí você já virou Indiana Jones. Já chega meio sujo, meio com uma cicatriz, mas... E aí? Sobrevivi. E vai ganhando experiência. Aí chega no mundo de regeneração. Lembrando que no mundo de expiação e prova, a gente ainda se assusta com isso. No mundo de expiação e prova, o predomínio é do mal, quem comanda é o mal. Quem comanda é o mal. Aliás, eu estava ontem, né? Preparando alguma coisa do estudo, aí vi uma chamada, a Priscila estava mexendo lá, vi uma chamada no Netflix sobre essa coisa de maldade mesmo, mas bem perverso, né? Sobre culinária, uma moça está aprendendo sobre culinária, até, e a chamada, inteligente a chamada, diz assim: quando você é pobre, o que você busca é comprar comida. Quando você tem mais do que é necessário para comprar comida, sua fome não cessa. Sua fome não cessa. Atendidas as necessidades do corpo, surgem as necessidades da alma. Emana. E é uma fome que não cessa. É um vazio que não se preenche. Por isso que o mal domina. E o mal é bacharel em direito. Mestrado, doutorado e PhD. Não discuta com o diabo. Você vai perder. Por isso, quando Jesus foi tentado no deserto, ficou em silêncio. E quando ele conversou, foi só no final, e ele não conversou, ele só citou o versículo bíblico. Não converse com o diabo, você vai perder. Para todo mal que você decidir fazer, existe uma justificativa. Para todo mal que você desejar, você deseja fazer o mal. Primeiro você deseja, depois você para justificar. Qual é a justificativa que eu vou dar aqui para fazer isso? Então, esse é um mundo de expiação e prova. Aí vem o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, aí, campeonato NBA. Time equilibrado. O mal tem excelentes jogadores, mas o bem também. Aí fica equilibrado. Isso é o mundo de regeneração. Tem gente confundindo o mundo de regeneração com o mundo celeste. No mundo de regeneração, você tem 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. Você não tem 7-0. 7-1. Essa é a expiação e prova. O mundo de regeneração tem um equilíbrio. Aí vai para o mundo ditoso. Mundo ditoso, predomínio do bem. Ainda tem o mal. Pelo amor de Deus, achei que chegando no mundo ditoso acabou, achou errado, né? Vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. É no mundo celeste, morada dos espíritos puros, onde há o reinado absoluto do bem. Não tem mais mal.